Sinal de mais, adicionar uma atividade ou recurso. Os jogos que são do Moodle são esses que têm o símbolo de um tabuleiro de dama ou de xadrez, tá? E aí a gente tem a forca, imagem oculta, livro de questões, milionário, palavras cruzadas, serpente, sopa de letras e o sudoku. Alguns desses jogos eu não sei utilizar, então eu vou focar naqueles que eu já tenho mais conhecimento e que eu posso explicar para vocês. Mas o formato de edição é parecido, então vocês podem tentar, os que não vão ser falados, vocês podem depois tentar configurar. Vamos começar pela forca. Preste atenção porque a configuração é sempre parecida, tá? Então vamos lá, o jogo da forca, adicionar. Ele vai dar um nome, eu vou colocar forca sobre o Moodle, só para facilitar a identificação. Da onde virão as questões? De um glossário, de questões ou do questionário. No caso, eu vou usar o glossário. Eu vou usar o glossário do Moodle, porque tem bastante palavras nele, tá bom? Os glossários que a gente criou não tem categorias. Lembrando que eu posso fazer um glossário só para fazer uma forca. Eu posso fazer quantos glossários secundários eu quiser. Então, eu posso fazer um glossário com os conceitos que vão entrar na forca e deixar ele oculto para os alunos. E depois que a gente tiver exercitado e tudo, eu posso colocar para os alunos verem ou não. Eu vou dizer se eu quero só mensagens aprovadas, só itens, né, do glossário que foram aprovados pelo professor. Vou deixar aqui não, vou deixar entrar em todos. Essa parte aqui não está habilitada. Número máximo de tentativas, pode deixar vazio. Desativar, reunir, deixar não. E vamos para as partes a seguir. A nota, eu posso dar uma nota para essa forca, mas no caso eu quero exercitar, então não vou dar nota não. As opções da forca, eu posso botar número de palavras por jogo ou deixar em aberto. Posso dizer se eu quero que mostre a primeira letra, a última letra, eu vou botar a primeira letra. Posso permitir espaço entre as palavras ou símbolos, no caso de palavras compostas. Posso dizer o máximo de erros, posso colocar mais ou menos. E vou deixar aqui a imagem que já tem, mostrar as questões, mostrar a resposta correta ao final. Se valer ponto, vale a pena deixar marcado não, mas se for um exercício, como é o caso que eu estou fazendo, vale a pena deixar sim, para que o aluno saiba qual é a resposta ao final. O idioma, eu posso colocar um texto na parte superior e inferior, não é obrigatório, eu vou colocar só para a gente ver como é, vou botar Moodle em cima, Informática Educativa embaixo. As configurações comuns são parecidas, né? Aquela de mostrar, marcar se quer o grupo. No caso do jogo, pode ser para a série inteira, porque os alunos vão fazer individualmente no seu tempo, é uma atividade assíncrona. Restringir acesso a gente já viu, né? Restringir a uma turma. Marcadores de competências não estamos usando. Vamos salvar e mostrar. Ele dá aqui algumas orientações para não cometer erro na hora de fazer a forca. Vamos jogar. Olha que aparece o cabeçalho aqui. A parte do rodapé aqui. Ele já me deu um E e eu estou usando o glossário do Moodle. Concluir, acertei. Então, bem simples a forca. Fazer um próximo exercício. Vou abrir e adicionar. Vou pular aqui para o milionário. No milionário, vou adicionar milionário sobre Moodle. Eu quero que pegue aqui, ele não deixa no milionário, ele não deixa eu utilizar o glossário, isso é uma diferença. Então, eu tenho que ter questões ou questionário no meu Moodle, tá? Eu já tenho questionário aqui, vou usar esse. Número máximo se eu quiser, se não deixa como está no padrão. Nota se eu quiser, eu não quero dar nota. Opções específicas do jogo, eu posso colocar uma cor de fundo.
hexadecimais, tá? E aí é porque são sempre tabelas com 6 caracteres, né? Então eu tenho aqui as diferentes, eu posso selecionar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o hexadecimal e vou trazer para cá, vai ficar com esse verde aí no fundo, tá? Questões aleatórias sim, cabeçalho e rodapé se eu desejar, configurações comuns se eu quiser marcar por turma, mais uma vez é interessante deixar para todos, porque aqui é uma atividade individual, restrição, marcador e competência como de costume. Salvar e mostrar, vamos tentar jogar, olha a cor, né, aquela cor que a gente marcou, ficou aqui no fundo. Eu tenho esses níveis e cada pergunta que eu acerto, eu vou subindo o nível até ganhar o valor máximo, tá? Então vamos lá, no Moodle o professor dispõe de diferentes ferramentas para apresentar sua aula. Marque apresenta apenas recursos. Então recursos, a gente tem rótulo, página, arquivo e pasta. Então eu acertei, subi o nível aqui e assim eu vou até chegar no final. Tá? Então é interessante quando eu tenho mais de uma questão. Aqui, como eu só tenho uma questão de questionário, ele vai ficar se repetindo até o final, tá? Vamos seguir, outra ferramenta, sinal de mais adicionar. Agora eu vou para palavras cruzadas. Adicionar palavras cruzadas sobre Moodle. Vou pegar do glossário, vou pegar do glossário do Moodle. Não precisa aqui marcar, mesma coisa de sempre. Nota não vou colocar. Opções do palavra cruzada. Número máximo de colunas, se eu quiser limitar. Número mínimo, também, se quiser, se não pode deixar, que ele vai fazer com as palavras todas que tem. Frases na parte inferior da palavra cruzada ou na parte direita. Inferior, como o nome fala, vai ficar embaixo da palavra cruzada e a direita da palavra cruzada. Vou testar a direita, que eu já conheço a inferior, fica muito bom a inferior. Cabeçalho e rodapé, se eu quiser. As configurações comuns, o mesmo de sempre, mesmo de sempre. Salvar e mostrar. Vou tentar jogar agora. Tenho lá a palavra cruzada. Eu clico num item para escrever aqui do lado, isso aqui que aparece ou aqui ou embaixo, tá? Ele me dá qual é a opção, o nome desse item aqui, eu vou digitar aqui. Esse jogo pega palavras de um glossário, pergunta, aquela cabeça cruzada, palavras cruzadas. Eu dou OK, e ele coloca lá no lugar. Tentar outro. É o chat. Vou colocar errado para ver o que ele faz. Por enquanto ele deixa. Quando eu for revisar, aí ele me diz o que está errado, ó, e aí ele apagou o que estava errado, para que eu possa fazer de novo. Quando eu acabar, finalizar o jogo, e aqui eu tenho as que são horizontais e as que são verticais. Quando eu clico, eu tenho a caixa para escrever a resposta, tá? Uma palavra cruzada fácil, um jogo de palavras cruzadas fácil de fazer e vale a pena utilizar. Uma outra opção, eu tenho aqui a sopa de letras. Vou falar desses 4 que são os que eu mais gosto e os outros vocês podem explorar depois. No adicionar sopa de letras sobre o Moodle, vem do glossário, vou botar o glossário do Moodle. Sopa de letras é um caça-palavras, então eu posso dizer tentativas máximas, posso colocar o score do estudante, né, quanto que ele alcançou, se ele quer nota, mesma coisa de sempre. Opções do criptograma, se eu quero limitar o número de colunas, eu deixo livre para ele calcular com todas as palavras. Se eu quero botar cabeçalho e rodapé. E o restante é comum de sempre, sem nenhuma alteração. Vou salvar e mostrar. Tentar jogar agora.
e aí ele me mostra. Eu tenho as palavras, as explicações, eu clico em resposta para digitar. Então, possibilita disponibilizar um arquivo. A opção arquivo. Ele achou aqui o arquivo, tá? Ele não permite que eu clique aqui direto, tá? Eu tenho que dizer qual é a palavra. Isso é um pouco limitante, porque eu não caço a palavra direto aqui, né? Eu preciso escrever a palavra e ele identifica aqui em cima, tá? Então é um pouco limitante. Esse jogo não é tão legal quanto os outros, não funciona tão legal quanto os outros. Então esses são os jogos internos do Moodle. As outras opções vocês podem explorar depois.